Olá, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como montar uma carteira de fundos imobiliários. Se você é um investidor iniciante e não sabe por onde começar a investir em fundos imobiliários, esse vídeo aqui é tudo que você precisa, porque aqui eu vou te ensinar a montar uma carteira com pouco dinheiro. Então, se você quer começar a investir em fundos imobiliários, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Douglas Moreira, você está no canal Ajuste Suas Finanças e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como montar uma carteira de fundos imobiliários na prática. Eu vou mostrar todo o passo a passo que eu uso e recomendo que os meus alunos façam. E vou mostrar tudo aqui de graça para você. Esse vídeo aqui é o vídeo 4 da série 10 mil com FIIs. Nessa série eu vou te ensinar o passo a passo para sair do zero e chegar até os 10 mil reais investidos. Então, se você está aqui pela primeira vez e ainda não viu os vídeos anteriores, eu recomendo que você volte no primeiro vídeo e siga toda essa sequência. Vai ser muito importante para você entender o que eu vou falar nesse vídeo aqui. Bom, então vamos lá. Para você conseguir montar a sua carteira de investimentos, você vai precisar entender todo o conceito por trás da necessidade de se ter uma carteira robusta e diversificada. O ponto principal de se ter uma carteira, sobretudo diversificada, é para que você consiga reduzir os riscos de se investir em fundos imobiliários. Isso porque quando você tem vários tipos de fundos diferentes dentro da sua carteira, as chances de você perder dinheiro ou deixar de receber os dividendos é muito menor. E por que você deve diversificar a sua carteira de fundos imobiliários? Como eu disse, em primeiro lugar, é para reduzir os riscos de se investir nesse tipo de ativo. Quando você investe em vários tipos de fundos imobiliários diferentes, é como se você não estivesse colocando todos os ovos em uma única cesta, que é uma premissa básica para se começar a investir em qualquer tipo de ativo, sobretudo em fundos imobiliários. Além disso, uma carteira de fundos imobiliários diversificada pode fazer você ter uma rentabilidade superior ao IFIX, que é o índice médio de todos os fundos imobiliários negociados na Bolsa de Valores. Quando você tem uma rentabilidade superior àquela apresentada pelo IFIX, quer dizer que a sua carteira vai bem. E você vai conseguir identificar isso através de um site que eu vou mostrar em outros vídeos ainda nessa série. Mas agora você deve estar se perguntando onde diversificar os fundos imobiliários. O grande lance aqui é que você distribua o seu capital investido dessa forma. Caso os fundos de shopping não entreguem o resultado desejado, os fundos de logística, por exemplo, podem fazer isso para a sua carteira de investimentos, fazendo com que você tenha um equilíbrio e não acabe perdendo patrimônio apostando em apenas um tipo de fundo imobiliário. Bom, agora que você entendeu o que é diversificação de carteira e por que você deve diversificar nos fundos imobiliários, você deve estar se perguntando como você pode fazer isso. Na aula anterior, na aula 3, eu mostrei para você um filtro onde você vai pegar os maiores fundos da bolsa. Só de fazer isso, a sua composição de carteira já fica muito mais segura, uma vez que os fundos que estão ali são fundos de grande valor patrimonial, fundos diversificados, com dividend yield superior a 0,4%, que é muito importante para a nossa análise, e são fundos imobiliários que apresentam um preço sobre valor patrimonial que está entre 0,8 e 1,10. Mas agora preste bastante atenção. Uma coisa que você não pode fazer de jeito nenhum é escolher um determinado tipo de fundo imobiliário e alocar todo o seu capital naquele tipo de fundo. Por exemplo, suponhamos que você identificou que um fundo imobiliário de papel passa por todos os seus critérios de análise. Suponhamos ainda que você tenha R$ 1.000 para investir, por exemplo. O que você não pode fazer é pegar todo o seu capital e alocar todo ele em um único tipo de fundo imobiliário. Ideal é que você divida esse valor, os R$ 1.000, dentre os vários tipos de fundos imobiliários disponíveis na bolsa. E para isso você pode utilizar o filtro que eu mostrei na aula 3. Seguinte, preste bastante atenção. Se você ficar com alguma dúvida aqui dentro desse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo todos e esses comentários vão me ajudar a produzir o próximo vídeo, beleza? Assim essa série vai ficar muito mais legal para você. Agora vamos para a tela do meu computador que eu vou mostrar para você alguns detalhes para você conseguir montar a sua carteira de fundos imobiliários.
Bom, galera, então vamos lá entender aqui como montar, né, a sua carteira de investimentos em fundos imobiliários. Antes de começar, você precisa entender quais são os tipos e quais são os segmentos dos fundos imobiliários. Então nós temos aqui, na área de tipos, os fundos de desenvolvimento, que são aqueles fundos que constroem imóveis para revender. Também temos os fundos de fundos, que são fundos que compram cotas de outros fundos e lucram com os aluguéis desses outros fundos. Temos também os fundos de papel, que são fundos que lucram com aqueles créditos recebíveis, como os CRIs, LCIs. Temos também os fundos de tijolo, que são fundos que compram imóveis físicos para alugar, podem ser galpões logísticos ou prédios. Na área de segmentos, temos os segmentos de escritório, os segmentos de comércio. Então é por isso que você pode encontrar fundos de tijolo que são concentrados no comércio, fundos de tijolo que são concentrados em escritórios ou lajes corporativas, fundos de tijolo que são concentrados em agências bancárias. Pode ter também fundos que compõem a sua carteira com escritórios, agências bancárias e residencial, por exemplo. Então vai ter uma mescla aí entre tipos e segmentos. Seguindo aqui, temos os fundos de hospital, o segmento de logística, o segmento misto, o segmento residencial, de shoppings e de universidades. Agora eu vou mostrar para você como que nós vamos montar a nossa carteira inicial de fundos imobiliários. Então, agora temos aqui esse gráfico pizza, que é o gráfico que eu vou utilizar para, nas próximas aulas, mostrar a alocação de ativos. Então, isso aqui é uma coisa mais pessoal, que vai depender do seu gosto, mas baseando na planilha de filtro que eu mostrei na última aula, na aula 3, você vai conseguir estruturar aqui um gráfico pizza para você também. Ideal é que você comece aí com no mínimo 5 setores diferentes para você conseguir diversificar bem a sua carteira de investimentos em fundos imobiliários. Lembrando que isso é um dos critérios mais importantes para que você reduza o risco da sua carteira de fundos e que você também consiga aumentar a sua lucratividade. Nesse ponto aqui, pessoal, o que vai valer é a sua tranquilidade. Muitas pessoas acreditam que para investir tem que ficar olhando o computador toda hora, e não é bem assim. A partir do momento que você estrutura a sua carteira, ela vai funcionar como um reloginho. Você vai trabalhar, vai poupar dinheiro, e esse dinheiro poupado você vai fazer a alocação de forma constante e obedecendo os percentuais da carteira que você definiu antes mesmo de começar a investir. Então vamos lá. Nesse caso aqui, eu vou investir 20% do valor todos os meses em fundos de logística. Isso porque fundos de logística têm uma boa capacidade de geração de renda. Além disso, os contratos dos fundos de logística são contratos mais longos, então você consegue ter uma tranquilidade com esse tipo de fundo imobiliário. 20% da minha carteira vai para fundos de papel. Eu acho interessante que nós tenhamos uma exposição para esse tipo de fundo também. Então é por isso que eu vou colocar esse percentual aqui em fundos de papel. Além disso, para quem está começando, os fundos de papel são aqueles que são mais diversificados, porque ele acaba investindo o seu dinheiro em outros fundos e lucrando com o aluguel de outros fundos ou com o lucro proporcionado por outros fundos. Eu vou também investir em fundos híbridos de papel, que tem a mesma ideia desses fundos aqui. Neste caso, esses fundos híbridos, eles investem em setores diferentes, então não só em um único setor. Por exemplo, um fundo de papel, ele pode investir em apenas CRIs, né? E neste caso aqui, os fundos híbridos de papel podem investir em CRIs, podem investir também em shoppings, então vai depender aí de cada fundo. Aqui eu vou deixar 20% para fundos híbridos de tijolo. O que quer dizer isso? São aqueles fundos que investem em galpões logísticos, que investem em prédios comerciais, então tem ali um lastro no imóvel físico, vamos dizer assim. E os outros 20% eu vou investir em fundos de shoppings. Apesar de nós estarmos vivendo um momento onde teve uma queda muito grande nos fundos de shopping devido nessa crise sanitária que nós estamos vivendo, eu acho muito interessante investirmos em fundos de shopping porque essa crise não vai durar para sempre. Os fundos de shopping tendem a se recuperar e neste caso, investir em fundos de shopping é legal porque a gente pode pegar uma valorização desses fundos imobiliários. Beleza, agora que você já estruturou a sua carteira de fundos,
Mesmo que você não tenha, por exemplo, R$500, R$1.000 para investir em um pouquinho do seu dinheiro em cada área dessa, o que você vai fazer? Você vai escolher de fato o fundo que vai compor essa carteira de investimento. E como que você vai fazer isso? O passo 1 é visitar a sua planilha filtrada que você já fez na aula 3. Lá dentro vão ter os melhores fundos da Bolsa de Valores para os iniciantes, segundo os critérios que nós adotamos. O segundo passo vai ser entrar no site Funds Explorer, e lá você vai ler, não vai ter jeito, você vai ter que ler todos os fundamentos, onde que o fundo investe, quais são os ativos, quantos ativos, para quem que ele aluga aqueles imóveis, se for o caso de um imóvel físico, e só depois disso que você vai bater o martelo e vai começar a investir de fato. Veja que toda essa sequência, você já fez uma análise criteriosa do fundo. Então você não vai precisar ficar olhando a cota daquele fundo todo mês, ou os fundamentos daquele fundo com muita frequência. Você pode dar um espaço aí maior para refazer essa análise aqui. Então eu vou fazer na prática para você entender. Então definimos aqui a nossa estrutura da nossa carteira de fundos, e suponhamos que eu vá escolher um fundo de logística. Então eu vou visitar aquele Excel que nós filtramos na aula 3. Beleza. Se você fez o exercício da aula 3, você vai ter uma planilha como essa, com poucos fundos a serem analisados. Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai vir aqui na coluna do setor e vai escolher o setor da sua preferência. Como eu peguei de exemplo um setor de logística, eu vou clicar em logística. Veja que temos apenas 4 fundos para serem analisados. E se você vai escolher apenas um fundo desses para compor a carteira, você pode pegar aqui, por exemplo, o código. Vamos pegar esse primeiro, XPLG11, e vai visitar o site Funds Explorer. Aqui dentro do site Funds Explorer, você vai clicar aqui na lupa e vai digitar o código daquele fundo que está na planilha de filtro, que é o HGLG11, que é o fundo de logística. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, tá, pessoal? Então aqui você vai ter uma análise somente desse fundo. Aí é com você, você vai ter que vir aqui e ler tudo sobre esse fundo. Lembre-se que é o seu dinheiro e isso é muito importante. Você não quer perder dinheiro, então você precisa entender aonde que você vai colocar o seu dinheiro. Então esse fundo aqui, ele é um fundo imobiliário de tijolo. Seus recursos têm como base investimentos em empreendimentos de galpões logísticos. Opa, você já sabe que é um fundo de tijolo que investe em galpões logísticos. Se isso for uma verdade para você, se você de fato entende que esse é um bom investimento, você continua aqui a análise e vai ler aqui tudo para onde que o fundo investe. Aqui é o fundo HGLG, tem como objetivo comprar ou construir imóveis para alugar e gerar renda mensal. Beleza. E você vai ver todas as características do fundo aqui embaixo. Se você quiser ir além, você pode descer aqui na barra de rolagem e vai saber outras informações. Qual é a razão social, CNPJ, o público-alvo, se qual que é o segmento, né, desse fundo, se tem um prazo determinado ou não. Lembrando que fundos com prazo determinado não são tão interessantes, porque tem data para acabar. Outra coisa importante é a taxa de administração do fundo. Lembra que existe a figura do administrador e do gestor? Esse serviço é cobrado e esse serviço é cobrado através dessa taxa. Uma taxa muito alta pode reduzir a sua rentabilidade. Depois disso, você pode descer um pouco mais e procurar saber aqui quantos ativos tem esse fundo. Então veja que esse fundo tem 17 ativos em 5 estados diferentes. Então você vai conhecer mais qual é o fundo que você vai aplicar o seu dinheiro aqui no Funds Explorer. E aqui, veja que tem o endereço do imóvel do fundo. Então, se você quiser, você pode pegar esse endereço aqui, copiar e jogar no Google Maps, por exemplo, para ver a fachada do galpão logístico. Aqui tem mais informações como da área bruta locável, que é muito importante. Aqui tem a questão da vacância, que é a medida do espaço vazio daquele fundo. Se o fundo tem muito espaço vazio, logo ele não está tendo a receita que poderia gerar. Dessa forma, aquele valor de dividendo que vai cair na sua conta pode ser comprometido. Então aqui tem um gráfico mostrando qual é a vacância, qual é a ocupação desse fundo, que são informações importantes que você precisa conhecer antes de investir. Então esse é o passo a passo que você deve seguir para compor a sua carteira. Da mesma forma, depois que você concluiu e bateu o martelo para um fundo de logística, o que você vai fazer? Você vai pular para o fundo de papel. Da mesma forma, bateu o martelo no fundo de papel, você vai pular para o seu fundo híbrido de papel. Da mesma forma, se for um fundo
fundo de lajes corporativas, se for um fundo de shopping, não importa. Você vai seguir esse passo e compor a sua carteira. Aonde que você vai chegar com isso? Você vai chegar em 5 fundos que vão ser os seus primeiros fundos. Então, antes mesmo de investir o seu dinheiro, você já vai saber onde você vai colocar o seu dinheiro. E é isso que você precisa para começar. Veja que essa é a forma mais simples para você conseguir montar a sua carteira de fundos imobiliários. E é isso que eu sugiro que você faça também para conseguir sair do zero e chegar aos 10 mil reais investidos. Agora preste bastante atenção porque eu tenho que te falar algo importante. Na próxima aula eu vou investir na prática em fundos imobiliários. Além disso, é nessa aula que você vai saber quais fundos eu vou escolher para constituir a minha carteira de investimentos. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, porque eu leio todos os comentários. E esses comentários vão me ajudar a montar as próximas aulas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito para não perder as próximas aulas. E não deixe de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Meu nome é Douglas Moreira, eu vejo você no próximo vídeo e tchau!